Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos hoje aqui, em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, sem dúvida, por um único motivo: porque nós temos a necessidade de nos alimentar. Quando nós escutamos os relatos da história do povo de Israel que caminhava no deserto, nós percebemos que muitas vezes aquele povo pediu pão, aquele povo sentiu fome, aquele povo de fato precisava alimentar-se para continuar, para dar prosseguimento à sua caminhada. O que não é diferente nos dias de hoje. Nós, para caminharmos, nós, para de fato realizarmos aquilo que nos é proposto, é preciso continuamente nos alimentarmos. E vejamos em tudo que Deus sempre age com bondade. Deus é sempre bom. Nunca deixa de estender a mão àqueles que a Ele recorrem. Quantas vezes Moisés teve que retirar-se, colocar em oração, teve que suplicar a Deus alimento para o povo. Queridos irmãos e irmãs, nós cristãos somos chamados a viver em comunhão, em unidade. E nós não podemos ficar quietos, parados, quando nós percebemos
que do nosso lado alguém está precisando de nós. O cristão, ele deve ser uma pessoa de coração inquieto. Não pode se acomodar. No evangelho de hoje, quando os apóstolos dizem assim: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Às vezes, nós dizemos assim: se eu fosse rico, eu mudaria a realidade do mundo. Deus quer, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós aprendemos a mudar a realidade que está em torno de nós, usando daquilo que nós temos. O que é que nós temos hoje a oferecer? O que é que nós temos hoje a dar? O que é que nós temos hoje a partilhar com os nossos irmãos que estão necessitados? Não é preciso ter muito para partilhar, é necessário ter um coração solícito, um coração disponível, um coração generoso. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos: dai vós mesmo de comer. Jesus olha para nós hoje e diz também: você pode transformar a realidade que está em torno de você. Talvez você não consiga alimentar 1000 pessoas, mas você consegue alimentar uma. Quantas pessoas estão aqui hoje na Basílica Santuário? Quantas pessoas nos assistem? Se cada um de nós deixar-nos tocar pelo Evangelho e começarmos concretamente a realizar essa palavra que o Senhor nos propõe hoje, quantas coisas vão mudar? É preciso, queridos irmãos e irmãs, ter uma atitude nova. Ser cristão não é sinônimo de passividade. Ser cristão não é sinônimo de ficar pensando só em si mesmo. Talvez os discípulos quisessem dizer assim: Senhor, esses 5 pães, esses 2 peixes, só dão para nós. Tu ainda queres partilhar? Talvez na nossa casa a gente diga isso também. Eu só tenho as compras do mês. Não dá para dar nada. Quando o Papa Francisco esteve no Brasil e visitava a favela lá no Rio de Janeiro, ele dizia uma frase que eu guardo até hoje: tudo aquilo que se partilha se multiplica. Vamos repetir? Tudo aquilo que se partilha se multiplica. Que bela frase. É verdade. Mas padre, como é que eu tenho certeza que partilhando meus bens, Deus vai fazer multiplicar? Você só tem certeza se você começar a exercitar a caridade. Você só vai ver acontecer se você tomar a iniciativa, der o primeiro passo. É Jesus dizendo hoje a nós: dai vós mesmos de comer. Mas também não é só o alimento material, o alimento do corpo, mas também o alimento da alma. Quantas pessoas andam por aí sedentas de Deus? E nós que nos declaramos cristãos, católicos, fervorosos, participantes da Eucaristia, não temos a coragem, não despertamos para a necessidade da evangelização, para alimentar, para dar de comer, para oferecer a palavra àqueles que nem conhecem a palavra ou se distanciaram da palavra. Nós temos que sair daqui hoje, queridos irmãos e irmãs, com a consciência de que este alimento que nós recebemos nesta Santa Missa, ele não pode servir somente para nós. A palavra que
foi lançada no terreno do nosso coração, ela precisa multiplicar-se. Senão, ela se tornará uma palavra morta. Uma palavra infrutífera. É bom que cada um de nós comecemos a pensar: o que é que nós vamos fazer para que a partir de agora, a palavra que eu escuto em cada missa possa chegar a tantas pessoas que estão sedentas dela. A bênção que é dada no final da celebração é uma bênção de um envio. É um envio, ide, fazer e multiplicar, dar testemunho daquilo que nós vivemos aqui. E diante do altar, o testemunho mais belo que nos é dado é o testemunho da entrega obediente do Filho de Deus por nós. Na Eucaristia, no altar, Jesus se oferece, se entrega totalmente por nós. E se nós queremos fazer com que esta Eucaristia possa se prolongar na nossa vida, é preciso também nós aos outros, nos oferecer aos outros, assim como Jesus ofereceu pães para aquela multidão. É preciso, queridos irmãos e irmãs, nós sermos Eucaristia na vida das pessoas. Mas é preciso sentir aquilo que Jesus sentiu. Compaixão. Compaixão. Quem não sente compaixão não vai estar disposto a servir ninguém. Vai dizer assim como o discípulo: olha, manda embora. Essa foi a atitude dos discípulos. Mandem esse povo embora. Onde é que nós vamos comprar comida? Quando alguém bate na porta da nossa casa, a gente manda a criança ir lá: olha, manda embora. Não tenho nada a oferecer. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar, e ninguém é tão rico que tenha tudo para dar. O certo é, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos, desde agora, tomar consciência, para não deixarmos ninguém sair diante de nós sem ser alimentado, seja espiritualmente, seja corporalmente. Você não pode mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar um pedacinho, aquilo que está em torno de nós. Façamos como Nossa Senhora, serva fiel, disponível, solícita, que simplesmente, na sua generosidade de coração, disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faz de mim o que tu queres. Maria aprendeu o que é entregar a própria vida. Quem participa da missa tem que aprender a entregar a própria vida. Terminemos com essa pergunta: eu estou disposto a entregar minha vida pelos meus irmãos? Não há maior prova de amor do que dar a sua própria vida. Se eu me declaro cristão, eu tenho que entregar a minha vida como Ele, daqui a pouco, vai se entregar no altar por nós. Façamos um momento de silêncio e reflitamos sobre esta pergunta.